E estamos iniciando aqui mais um podcast Vida Próspera. Eu, William Carvalho, contribuindo com a sua vida, com seus negócios, com a sua saúde. Você já sabe disso, né? Estamos aqui com mais uma convidada. Essa convidada é mais do que especial, porque eu tô tendo muito contato com ela, tô amando ter esse contato com ela. Eu convidei e ela aceitou para vir aqui no podcast. Como eu falo com vocês sempre, que não precisa fazer suspense, porque você já viu aí na thumbnail quem é, mas daqui a pouco eu vou apresentar ela aqui para vocês, tá? Primeiro eu quero falar dos acordos. Primeiro acordo, curtir. Lembra disso, lembra sempre disso. Você precisa curtir para a plataforma entender que esse conteúdo está sendo relevante e ele entregar esse conteúdo para mais pessoas. Você está abençoando sua vida, entrega para mais pessoas, para abençoar a vida de outras pessoas também, beleza? Também comentar, o segundo acordo, comentar. Comenta ali, primeiro, fala de onde que você está assistindo a gente, seu nome e de onde que você está assistindo. Depois, durante aqui o nosso bate-papo, você vai virar chaves, vai ter insights, e aí você digita qual insight que você virou. William, isso daí que a Duda falou foi muito legal. Isso daí que você falou foi muito legal. Compartilha também, tá? O terceiro acordo, compartilha. Quando você curte, a plataforma entrega. Quando você compartilha, você entrega. Então você vai ser mais intencional, tá? Então você compartilha com quem você ama, com quem você quer ver prosperidade, com quem você quer entregar esperança na vida, na área dos negócios, na área da saúde. Tá joia? Perfeito? Então, vamos lá, ó. Nossa convidada de hoje é buscadora de conhecimento. Isso é forte, hein? É parecido com você que tá aqui, né? Buscadora de conhecimento. Sócia da Dominion. Ela vai falar sobre o que é Dominion, quem é Dominion. Ela vai falar um pouquinho sobre isso. E storyteller. Tá? Eu tô aqui hoje com a Duda Ferreira. Bate aí, Duda. Pra gente receber aqui. E aí, William? Prazer é meu. Perfeito. Então vamos lá pra primeira pergunta com a Duda aqui, tá, gente? E ó, se você tiver alguma pergunta, isso é legal falar. Se você tiver alguma pergunta, que a Duda fale alguma coisa ou eu falo alguma coisa aqui, você deixa nos comentários também. A gente responde, tá? Se for pra Duda, eu mando pra... Ó, olha o que eu vou fazer. Se for pra Duda, eu vou pegar a sua pergunta, vou postar no story, vou marcar... Bom, se eu te achar no story, né? Vou marcar no story e vou falar pra Duda responder. Tá joia? Beleza? Então vamos lá. Duda, primeira pergunta aqui. Aquela pergunta de lei, né? Se eu for perguntar pra uma amiga ou a Júlia não vale. Se eu for perguntar pra uma amiga sua ou um amigo, quem é Duda Ferreira, o que eles falariam? Ela é uma mulher que muda o tempo todo, mas muda a superfície, porque a essência continua sendo sempre a mesma. Uma essência que cada dia mais ela tá buscando encontrar e conhecer, porque quem nós somos de fato, né, William? Acho que é um pouco sobre isso que a gente vai falar aqui hoje também. Quem somos nós? Será que a gente é o que as outras pessoas veem da gente? Será que a gente é o que a gente acha que nós somos? Então eu tô aí buscando perguntas pra gente encontrar algumas respostas diferentes. E quando você fala sobre você, o que você diria sobre você? Que eu sou uma buscadora da verdade, que eu sou uma amante da vida, que eu sou, como eu falei com você mais cedo, eu sou filha amada de Deus. E que eu tenho um propósito aqui nessa terra que é despertar outras pessoas, que é o que eu sinto com o meu coração, sabe, William? Legal. E é isso, eu sou esposa, sou filha, espero ser mãe, um dia empresária e... tô descobrindo como viver também. Legal, muito bom, muito bom. Quando você fala em contribuir na vida de outras pessoas, como que você enxerga isso? Porque eu tenho uma forma de contribuir, o fulano lá tem uma outra forma de contribuir. Quando você fala contribuir, como seria contribuir? Você, a Duda, contribuir na vida de outras pessoas? Existem várias formas de a gente contribuir na vida de outras pessoas, né? Tudo é sobre energia. A gente pode falar sobre dinheiro, porque o dinheiro foi uma energia que você investiu para ter um recurso material e você vai investir ali. Você doou seu tempo para ter você doou seu tempo, que é a sua energia, para ter aquele recurso, e você vai abençoar outras pessoas. Às vezes um asilo, um orfanato. Isso é uma forma de você ajudar outras pessoas. Você pode doar a sua energia através de uma obra social, que você está distribuindo alimento, que você está ajudando pessoas necessitadas, conversando com crianças. E você pode doar o seu conhecimento.
uma forma de energia também, porque você teve que se dedicar e você vai se dedicar para doar essa energia. Então, quando eu falo de ajudar outras pessoas, é em todas essas esferas, sabe, de doação de energia. Mas o que mais queima no meu coração mesmo é essa questão de despertar as pessoas. Porque eu sinto que é como se a gente estivesse dormindo. Sabe aquela coisa tipo Matrix, assim, sabe? Mas não é tão utópico, assim. É dormindo de estar no inconsciente. De estar seguindo padrões repetitivos, de estar seguindo as suas crenças limitantes e de não estar sendo quem ela poderia ser. Porque a vida é um sopro. Sim. A vida é uma coisa tão única. E aí a gente vai desperdiçando o tempo, que é o nosso recurso mais precioso. E a gente vai chegar uma hora e vai olhar para trás e... será que a gente vai ter como corrigir? Aquilo que a gente deixou de fazer, aquilo que a gente deixou para depois, aquilo que a gente achava que não era importante ou que a gente achava que ia ter tempo no futuro. Então, quando eu penso em tirar... que arrogância. Não vou tirar ninguém de lugar nenhum. Mas, assim, ser um canal mesmo, sabe? Pra ajudar as pessoas a sair desse piloto automático. Tá, quando... você falou coisas muito fortes aí. E para quem tá assistindo e ouvindo, às vezes nem sabe que tá exatamente nesse momento da vida. Qual foi o momento na sua vida que você viu que você estava fazendo isso? É uma história interessante, porque não foi um momento específico. Às vezes a gente acha que a mudança vai vir assim, vai ter um momento específico, foi a virada de chave. Mas acho que na maior parte dos casos é o que você falou. É uma semente que você planta no seu filho, a gente estava falando antes. E às vezes é uma coisa que daqui a 10, 15 anos, são várias peças que vão se conectar e vai encaixar. Então, assim, eu sinto que foram várias coisas que foram acontecendo. Eu gosto muito de estudar, desde muito novinha, sabe? De ler essas coisas. Mas eu tive pessoas que foram ímpares, assim, na minha vida, sabe? O meu irmão foi uma dessas pessoas. O meu irmão, ele me apresentou a palavra senso crítico. E ele falou, nem sempre o que parece é o que é. Você pode duvidar das coisas que parecem ser firmes, estabelecidas. Eu falei, como assim? Eu posso duvidar? Não é porque tá lá que é? E aí eu comecei a duvidar. Duvidar, questionar, será que é? E aí, por questões familiares, eu tive que amadurecer muito cedo. E tem uma pessoa muito próxima da minha vida, assim, que ela passa por questões psicológicas. E eu fui buscar a cura. Não pra mim, mas pra essa pessoa que eu amo muito, sabe? E eu comecei a estudar sobre reprogramação mental, sobre crenças, sobre doença em geral, sobre saúde. E eu fui caminhando. Meu pai também foi uma figura muito importante, sabe? E foram essas peças que foram... E a vida vai encaixando, né? Você vai se sintonizando numa frequência diferente e as peças vão se encaixando. Eu e a Júlia, a gente partilhou muitos processos juntas desse crescimento. E foram assim, o quebra-cabeça da vida foi se encaixando pra eu chegar nesse lugar que eu tô aqui hoje. Legal. De onde que você é? Você é de Belém Paraíba mesmo? Você é de outra cidade? Onde que você nasceu? Eu sou de Juiz de Fora, sou Juiz de Forana, nascida lá. Mas eu acho que eu não nasci pra ficar num lugar só não, William. Não nasci não. Nômade. Não, nômade, sim. Eu brinco, espírito cigano. Isso foi uma coisa que aconteceu mesmo, geográfica na minha vida, sabe? Eu nasci em Juiz de Fora, mas logo a gente mudou pra Cachoeira de Macacu. Aí depois a gente voltou pra Juiz de Fora. Quando você fala a gente, é quem? Eu, minha mãe, meu irmão e meu pai. E aí quando eu tinha 1 ano, meus pais se separaram. E eu voltei com a minha mãe pra Juiz de Fora. E aí depois ela mudou pra Belém Paraíba quando eu tinha 6 anos. Ficamos aqui até os 8. Fui pra Juiz de Fora de novo. Com 12 eu fui pra Guapimirim. Fiquei lá mais 2 anos morando com meu pai. Aí voltei pra Juiz de Fora. Depois eu voltei pra Guapimirim. Meu Deus do céu. Isso tudo antes dos 18. E depois eu fiquei um tempo morando em Guapimirim, Juiz de Fora e Belém Paraíba ao mesmo tempo. E aí depois eu me casei. E eu acho que eu encontrei um pedacinho do que eu considero casa hoje, assim, que é o meu marido, sabe?
E a gente mudou pra Teresópolis, hoje estamos aqui. Mas o mundo é a nossa casa. A gente vai conhecer muitos lugares ainda. Legal. Nessa vai pra lá, vem pra cá. Teve alguma parte positiva que você viu nessas trocas de ambientes, de lugares, de cidades? Muito. Não é tão forte assim quanto quando você vai pra outro continente, né? Eu nunca fui. Mas as pessoas relatam, tipo, cara, é tão libertador você conhecer outras culturas, porque você vê que tem coisas que são da sua região, sabe? Você acha que é aquilo, que tem que ser daquele jeito, e não é. Então, a gente falando sobre crenças, isso foi uma coisa que me ajudou também, sabe? E me ajudou muito a amadurecer, William. E eu aprendi a me comunicar muito bem, porque eu mudava de escola o tempo todo, né? Tinha que fazer amizade o tempo todo, conversar o tempo todo. Meu pai disse que eu sou muito desenrolada, assim. Melhor me dar R$1 do que me dar confiança. Ele sempre falou isso. Mas, assim, esse mudar de escola me ajudou a desenvolver bem a minha comunicação também, sabe? Eu te conheci, pra quem não sabe, a Duda que eu falo nos vídeos é essa Duda aqui, tá? Só que, assim, quando eu convidei a Duda pra sentar aqui na mesa comigo, é porque eu assisti uma live dela e ela tava falando sobre autoconhecimento, se eu não me engano. E claro, gente, que eu não sou o crítico da rede social, que eu fico olhando e fico falando pra pessoa que essa é boa, essa não é. Só que eu vi que conectou muito com que a bandeira que eu levanto aqui com vocês. Então eu falei, cara, além do que o trabalho que a Duda já faz, que é muito bom lá no podcast com a gente, tem algo dentro também que precisa ser exposto, não somente para as pessoas conhecerem, mas para as pessoas entenderem de onde que veio, quem é, por que faz o que faz. Por isso que eu convidei a Duda para estar aqui, tá, gente? Só para vocês entenderem ali. Porque senão vocês vão pensar assim, mas essa Duda aí é a que grava, o que tem a ver? Que confusão! É por isso, tá? Para vocês entenderem. Duda, essa questão do autoconhecimento. O que você acredita que é o autoconhecimento? Porque, assim, tem pessoas que acreditam que o autoconhecimento, seguindo a palavra, auto se conhecer. Mas o que é essa questão do auto se conhecer? É saber quem eu sou? É saber o que eu quero fazer? É saber quem eu posso ser? É saber o que eu posso fazer? Como que você vê o autoconhecimento? Liberdade. Liberdade e identidade. Quando a gente fala de identidade, esse é um dos assuntos que mais toca o meu coração, William. Mais toca o meu coração mesmo, sabe? Quando a gente tá falando de identidade, a gente tá falando daquilo que habita lá no fundo da sua alma, sabe? No centro do seu ser mesmo. A gente não tá falando de ser magro ou gordo, alto ou baixo, loira, morena, nem de emoção. A gente não tá falando, eu sou uma pessoa alegre ou eu sou uma pessoa triste. Todas essas coisas são estados. Se autoconhecer permite que você veja que essas coisas estão mudando o tempo todo. Mas permite que você entenda de onde que elas vieram, por que elas estão ali. E te dá a chave para você mudar isso, a liberdade. Então, assim, você consegue se alinhar com a sua essência. Porque você vai começando, você cava todo o lixo. Todo o lixo. Você vai cavando, para você encontrar o diamante. E aí, quando você encontra o diamante, você precisa entender. Tá, você cavou o lixo, mas o lixo ainda tá ali. Como que você transforma o lixo em adubo? Como que você faz essa metamorfose, assim? E você faz esse lixo não só ser um adubo simples, mas ele te levar pro seu propósito. Para aquele diamante resplandecer no mundo, sabe? Tem uma frase muito boa que é: o seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Legal. E isso, cara, isso me toca. Que é a sua ferida cicatrizada, ela é remédio pra alguém. E aí a gente vai entendendo, sabe? Os pontos, eles vão se conectando. Então tá, autoconhecimento. Eu entender por que eu me comporto como eu me comporto hoje. Por que eu sou quem eu sou. Por que eu estou como eu estou hoje. Mas eu entender quem eu sou de fato. E aí você encontrar as ferramentas para você resplandecer quem você é. E transformar tudo que você viveu na sua história única e ajudar muitas pessoas com isso. Total. Isso sintetiza autoconhecimento para mim. Total. E foi muito bom você detalhar esses pontos. Porque cada pessoa pensa autoconhecimento de uma forma e não é que é errado ou certo, mas
Eu te fiz essa pergunta intencionalmente, porque eu queria saber o que você pensava sobre isso. Não para você que está assistindo a gente pensar assim, então eu tenho que pensar desse jeito que a Duda falou. Não é que você tem que pensar desse jeito. Mas se você fazer uma autoanálise, você vai ver que faz sentido. Tá? Porque a Duda acredita nisso, o movimento que ela faz na vida dela, as coisas que ela está conquistando na vida dela, tudo faz parte desse autoconhecimento. E às vezes você aí que está em casa, está no trabalho, fica preso em algumas coisas que falaram que você é. E foi o que a Duda falou. Às vezes atacaram a sua aparência. Né? A sua aparência. Às vezes atacaram o seu emocional, às vezes atacaram o seu psicológico. Mas na verdade, lá no fundo, até mesmo, Duda, eu gosto de falar isso, até mesmo as pessoas não têm essa visão tão detalhada de autoconhecimento, mas elas rebatem. Elas não têm força, elas não têm força para debater, mas elas debatem. Porque às vezes a pessoa fala assim, você é isso. E ela fala assim, não, eu não sou. A questão é que ela não sabe quem ela é. Né? Mas ela sabe que aquilo ali ela não é. Mas já é um passo no autoconhecimento. Exato. E isso é importante por quê? Porque você se autoconhecer, como a Duda falou, saber que tem um lixo ali que ainda está e é você usar aquele lixo também. Eu achei isso muito bacana mesmo. Quando eu te conheci pela Júlia, né? E aí, a primeira vez que eu te vi, você estava aqui com a Lara. E você fala tranquila, porque ela fala assim mesmo, tá, gente? Né? Ela fala assim mesmo. Só quando eu tô brava que não, né, Júlia? Ela fala tranquila e tal, isso aqui. E eu vi que ela levava assim, a gente conversando, ela pegava o assunto e levava um pouco mais profundo. A gente conversando, ela pegava o assunto e levava um pouco mais profundo. Eu falei, cara, aí tem. Então, é muito importante tocar nesse assunto de autoconhecimento para as pessoas entenderem ali como que elas podem começar a enxergar isso. E enxergarem que elas podem ser muito mais do que elas acreditam. Só que elas precisam começar a acreditar primeiro. Sim. Precisam. E aí a gente entra nesse ponto que é o princípio que norteia a minha vida. E a gente ia falar sobre isso, assim, mas a liberdade é uma coisa que norteia muito a minha vida, William. A minha tatuagem é sobre isso, sabe? É Liberty or Death. Liberdade é fazer o que a gente quer? O que você pensa sobre isso? E aí a gente entra num ponto, e isso foi uma coisa que eu amei, que os princípios da Domínio, hoje, que é a nossa empresa, que a gente está começando com marketing, mas vai ser muito mais do que marketing, é domínio, que significa governo, e liberdade. Porque a liberdade, ela só vai ser plena se você tiver domínio sobre si. Mas se você só tiver domínio, você vai se tornar o seu próprio tirano. Então você precisa cultivar essas virtudes em equilíbrio. E o que é a liberdade de fato? Eu acredito que a liberdade de fato é você conseguir... Deixa eu resumir assim. Ela é um dever, não um direito. A liberdade não é uma coisa assim que simplesmente cai no nosso colo. Para você ser livre, você tem que ralar muito para você conquistar a sua liberdade. E a gente fala de liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade emocional, liberdade espiritual. Você consegue ser livre em qualquer âmbito na sua vida se você não buscar conquistar isso? Não. Mas a liberdade para mim é essa jornada que cativa o meu coração, sabe? Porque a gente nasceu para ser livre de verdade, sabe? Que é para resplandecer quem a nossa alma quer ser aqui nessa terra. Só que a gente precisa desse equilíbrio entre essas duas virtudes, né? Que é o domínio. E aí o domínio é você tomar as rédeas da sua vida mesmo, você decidir o que você quer para sua vida, para sua história, você realmente, assim, se autogovernar. E a liberdade é você seguir nesse caminho... no caminho da sua essência, além dos dogmas, dos paradigmas, dos preconceitos, das crenças, sabe? Então a gente vai dançando nesse equilíbrio. Bom. O papo tá top, né, gente? Eu falei que ela é profunda, né? Eu falei com vocês que ela é profunda. E tudo que a Duda falar aqui, se questione, tá? Não questione a Duda. Questione você. Tudo que a Duda falar. Eu faço esse exercício todos os dias da minha vida. Eu fico me questionando por que eu tô pensando isso. Às vezes algumas verdades que parecem absolutas eu falo comigo, mas isso é verdade mesmo? Será que não tem outra forma de pensar? Será que não tem outra forma de agir? Será que não tem outra forma de sentir? Então tudo que a Duda tá falando aqui, você se questiona.
Duda falou alguma coisa, você pode comentar também, mas se for muito pessoal, você se questiona. Gente, isso que a Duda falou faz sentido pra mim? Porque sentido faz, tá? Porque faz pra ela, então faz sentido. Pra você, faz sentido pra você? Tem alguma mudança que você pode fazer? Tem alguma coisa que você... A questão da liberdade que a Duda falou, essa liberdade, cabe a mim? Eu tenho essa liberdade? Eu tô construindo essa liberdade? Então entenda isso, tá bom? Pra vocês não apenas ouvirem e falar, nossa, que maneiro, e não transformar a vida de vocês. Aí o meu trabalho aqui não tá sendo em vão e não tô fazendo sentido pra vocês aí. Tá joia? Beleza? Duda, a Domínio. Vocês têm a Domínio há quanto tempo? Foi a Júlia quem começou a empresa, né? Eu acredito que tem aqui uns 3 anos que você já tem essa ideia do domínio pronta. Tem mais ou menos uns 3 anos aí que ela desenvolveu. E a gente já se namora pra trabalhar juntos. Nós somos irmãs, né, gente? Mas a gente se namora pra trabalhar junto há muito tempo. Mas aí os pauzinhos do universo foram se mexendo e... Há mais ou menos 6 meses a gente começou juntas de fato. Mas o domínio já existia. Ela já tinha um plano no coração da Júlia. E aí a gente pôde unir forças e sonhar juntas também. E eu vim trazendo esse pilar da liberdade e a Júlia é o pilar do domínio. Legal, legal. E quando uma vez vocês falaram comigo que vocês... se eu me equivoquei aqui, vocês falam, tá? Que vocês... Como que eu vou te explicar isso? Eu ia falar pega, mas a palavra não é pega, tá? Quando um cliente chega até vocês, alguém chega até vocês e conversa e solicita um serviço de vocês, então vocês falaram comigo que vocês olham bastante pro propósito da pessoa, pros valores da empresa. Com certeza. Vocês olham muito para isso. Como que vocês conseguem diferenciar uma empresa da outra? Tipo, essa daqui sim, essa daqui não. A gente sabe que é a questão do propósito, valores e tal, mas quais seriam os valores que uma empresa precisa ter para vocês estarem com ela? Como que isso funciona? Eu acho que a principal coisa é queimar no nosso coração também. Ressoar com a nossa essência, sabe? Com a nossa identidade. É tão incrível isso, William, porque a gente estava falando nos bastidores sobre esse assunto também, do Gustavo aqui, da felicidade dele, de trabalhar muito, mas se sentir feliz com o que ele faz, sabe? Então, cara, eu vou contar um caso aqui. Eu acho que a Júlia, eu não sei se ela contou isso no podcast dela. Então, eu vou contar isso aqui, que foi uma coisa muito legal. Eu vou te dar um exemplo. A gente tem alguns princípios que são inegociáveis. São diferentes, tem os meus e tem os da Júlia. Eu sou uma pessoa que eu sou muito, assim, do natural. Eu detesto essa indústria, assim, da doença. Essa coisa que aconteceu, assim, depois da pandemia, que as pessoas ficaram com muito medo, sabe? Eu sou de uma linha de estudo de que a maior parte das doenças, elas são psicossomáticas, sabe? Muita coisa vem do nosso emocional. Então, isso é uma coisa muito forte pra mim. E essa linha, assim, de medicamento, de compre, nossa, isso eu detesto. Até a abordagem médica atual é uma coisa que eu tenho muitas ressalvas, sabe? Assim, eu respeito, enxergo completamente o valor, mas eu não vejo como absoluto aquilo que a gente tava falando. E eu falei pra ela, não quero trabalhar com farmácia, cara. Não quero, porque não cativa o meu coração trabalhar com medicamento. Vamos trabalhar com uma massoterapeuta que mexe com fitoterapia também, entendeu? Mas não quero trabalhar com farmácia. Até que um belo dia, Deus colocou no nosso caminho uma farmácia. E aí a Júlia falou, cara, você vai querer fazer reunião? A gente já sabe que não vai fechar. Eu falei, vamos conhecê-los. William, a gente terminou a reunião, assim, apaixonada nesses clientes, sabe? Apaixonados, assim. Eles são fora da curva. E eles tinham um nível de ética e de seriedade com a saúde dos clientes deles muito grande. Sabe? Muito grande. Tipo assim, de ter um nível de zelo, de atenção muito precioso. E como pessoa mesmo, eles tocaram o nosso coração. E ali a gente falou, vamos. E a gente tá super feliz de estar trabalhando com eles. A gente tá aprendendo muita coisa, sabe? Então, eu acho que o principal é isso. E o que toca no nosso coração, né? Não tem nicho. É o que você falou, são princípios e valores.
pessoas éticas. Você não precisa ganhar 500 mil por mês para tocar o nosso coração. Não, às vezes seu negócio ainda tá pequeno, mas você tem um sonho, você tá apaixonado pelo que você faz, e você é uma pessoa íntegra, uma pessoa ética, uma pessoa de princípios. Eu acho que já é um bom caminho pra gente entender que vai se sintonizar. Você acredita que isso torna o resultado de uma empresa e o trabalho de vocês mais simples? Simples em qual sentido? Não de simplista, simples de ter uma conexão e um propósito mais alinhado. Muito, muito. Tem uma coisa que a gente até conversou, sabe? Igual assim. Que tipo de cliente a gente não gostaria de ter? Uma pessoa que não nos ouve, sabe? Uma pessoa que ela acha que ela sabe de tudo. Não, porque vai gerar tanto estresse que a gente esse estresse, ele vai acabar refletindo nos clientes que a gente já tem hoje. A gente precisa entregar excelência para eles e cultivar bem-estar na nossa vida também, sabe? Então, com certeza, assim, é prazeroso. A gente tem clientes, igual você aqui, que a gente grava toda semana. Eu sou uma pessoa social, né? Eu amo gente. Então, assim, eu venho com alegria aqui pro podcast. Eu aprendo tanta coisa aqui com vocês. E tem ali a Camila da Além dos Pés, que a gente vai toda semana lá. Eu me amarro em ir lá, sabe? Então, torna muito mais simples o processo, com certeza. Isso é legal você falar, porque... E obrigado. Porque acredito que muitos das clientes de vocês vai ouvir, né? Vai assistir. E eu acho que isso vai confortar bastante o coração delas ali, o que vocês estão fazendo. Porque saber que vocês têm todo esse detalhamento, essa atenção nesses quesitos, faz com que a gente se sinta selecionado por vocês. E são, sabe? cada um. Não é pela questão do eu vou pagar e vai fazer. É pela questão do, cara, se eu tô com a Duda, se eu tô com a Júlia, se eu tô com a Domínios, é porque eu fui escolhido para estar lá. Foi. Então isso é maravilhoso a gente saber disso. É muito bom você expor isso também. Cada um dos nossos clientes, assim... não é questão de ser snob, não, tá? Não é questão da gente não precisar de recursos. Não é nada disso. A questão é de princípios. E pra gente não tem como, eu e a Júlia, o William, eu creio que pra você também, princípio é uma coisa inegociável na nossa vida, inegociável. E a gente nunca daria voz pra uma marca que violasse princípios ou que não comunicasse com o que a gente acredita, sabe? Então, cada um dos nossos clientes, cada um, a gente tá com vocês porque a gente realmente acredita no negócio de vocês, cara. Igual a gente tem uma empresa de energia solar, eu tô tentando vender usina pra ela de qualquer jeito. Porque eu acredito muito, pra mim é a energia do futuro, é a liberdade financeira, cara. E eu tô engajada, eu tô animada, eu fico feliz, sabe? Eu te vi no telhado lá. Então, eu tava lá, eu realizei meu sonho. Eu subi em cima de um telhado gigante, foi muito legal. Eu te vi e falei, que a Duda, cara, tinha que existir, a Duda tinha que existir. Muito legal, Duda. Muito e obrigado mais uma vez, tá? E a gente quando eu comecei, falando um pouquinho de mim bem rápido, quando eu comecei nessa questão de se autoconhecer, ser empreendedor, eu tinha muitos medos, né? E a gente vai descobrindo que os medos parece que é óbvio, mas não é. A gente vai começando a descobrir que esses medos, eles estão enraizados por muitas coisas que a gente imagina e muitas coisas que a gente ouviu. Viu também. Só que existem outras formas de a gente ver. E aquele medo, com aquele pensamento, com aquela repetição verbal, com aquela repetição mental, isso acaba virando uma crença. E como você tocou no assunto de crença, eu quero entrar um pouquinho nisso com você. Bora! A crença aqui, gente, que a gente está falando, não é crença em relação à religião. Tá? É crença em relação no que você acredita que é uma verdade absoluta. Por isso que eu falei que vocês para se questionarem. Outro dia a gente fala sobre isso, mas a Duda vai esboçar muito aqui pra gente. Sobre crenças. Tem muitas pessoas que sabem que tem e não sabem resolver essas crenças. Isso é uma galera que eu não vou mexer agora. Porque com certeza já deve estar buscando conhecimento. Mas como que uma pessoa, ela descobre, ou como que você descobriu que você tinha crenças? Eu vou falar por mim.
E eu vou ressaltar isso o tempo todo, porque eu levo esse título pra vida. Eu sou buscadora, William. Então, assim, gente, não encara como verdade absoluta. Igual o William tá falando, tem isso muito claro, sabe? Seja um cético de mente aberta. Duvide, mas teste. E se fizer sentido na sua vida, cara, que maravilha. Se não fizer, amém. Sabe? Você cresceu um pouco com isso porque você viveu experiências. Sim. Mas, assim, pra mim o processo foi... Vou dizer, não foi uma coisa rápida, não, William. Eu comecei a estudar sobre autoconhecimento, eu tinha meus 14 para 15 anos. Então, assim, já vão fazer 8 anos, sabe? Não foi uma linha reta, porque tudo na vida é doido, né? Mas eu acho que hoje eu enxergo que o passo mais importante é a autoobservação. E como? Vamos ser práticos. Como que eu vou me auto-observar de fato? Cara, escrita me ajudou muito. Legal. A escrita me ajudou muito. É o único meio? Não, mas pra mim me ajudou muito. Porque eu acho que essa inconsciência que a gente fala é às vezes a pessoa não perceber nem as próprias emoções do presente. Quem dirá entender as emoções do passado? Então, é muito louco isso, sabe? Porque, por exemplo, eu recebo direto elogio que a minha memória é muito boa. Mas a minha memória não era boa. A memória, gente, ela é como um músculo. Você exercita ela. E quando eu fui fazendo... Eu amo um livro, eu deixo aqui sugerido, se você puder colocar, às vezes até na legenda. É um livro da Louise Hay, que chama Você Pode Curar a Sua Vida. Ela foi a pioneira em questão de escrita de autoajuda. Então ela tem um livro que é como se fosse uma sessão de terapia com ela. E é muito ativacional. É muito prático esse livro, sabe? Todo capítulo tem tarefas. Se você quer se autoconhecer, faça as tarefas. E aí, ela teve um exercício lá que era pra gente escrever sobre a nossa história. Por causa de um treinamento que eu tinha feito antes, eu já sabia que eu não tinha muitas memórias da minha infância. E nesse treinamento, ele deixou bem claro pra gente que provavelmente era porque tinha muitas memórias doloridas e eu fechei o acesso das minhas memórias de infância. E eu fiquei, eu fiquei empatada nesse exercício da minha memória de infância há muito tempo. E eu fui buscando, e um dia eu consegui escrever. Eu escrevi umas 4 horas direto, assim, um monte de coisa que eu fui lembrando. Deu um livro. Deu 4 páginas, assim, o começo de um livro, né? E ali eu comecei a encontrar várias coisas, sabe? E eu comecei a entender, cara, eu tive isso aqui quando eu era criança. Eu tive rejeição quando eu era criança. Essa situação eu tenho essa memória. Isso me desencadeia esse comportamento hoje. E aí, cara, você ganha alívio, liberdade. Como eu vou fazer pra mudar isso? É uma outra história. Mas só de você entrar na consciência, de você entender o que aconteceu, já é muito mais libertador. Só que é uma coisa que eu vou deixar muito clara, que eu acho importante a gente frisar. O caminho não é culpar as outras pessoas e nem a si mesmo. Tem uma frase que a Louise fala que eu amo, que é: nós somos vítimas de vítimas. E eu já ouvi você falar isso também. Os nossos pais deram o melhor que eles tinham pra nos dar naquele momento, sabe? E se você for atrás da sua mãe, do seu pai, você vai ver que eles tiveram uma história que levou eles a fazer o que eles fizeram com você. Então o objetivo aqui é a gente gerar autoconsciência. E aí você vai precisar perdoar, você vai precisar perdoar as outras pessoas, perdoar você mesmo. Você vai precisar cultivar um caminho de virtudes. Mas eu acho que sim, em termos de autoconhecimento, William, uma coisa que me ajudou muito foi a escrita. Escrever como um diário mesmo, sabe? O que eu tô sentindo, por que eu tô sentindo isso, e exercitar a sua memória. E uma coisa que eu gostaria de falar, assim, mesmo as pessoas que elas já acham que tem um nível de autoconsciência, um nível de autoconhecimento, igual você falou, assim, que elas já têm uma noção, mas não querem mexer, a toca do coelho costuma ser muito mais profunda do que a gente imagina. Total. Então, às vezes, você acha que é por causa de ar. Por exemplo, às vezes, a gente teve um caso que aconteceu há pouco tempo e foi muito marcante pra mim. Uma pessoa que é muito engraçada. Ela faz piada o tempo todo. E a gente tava conversando com ela, né? E aí, a gente começou a falar em público. Essa pessoa nunca tinha apresentado um TCC na vida, num trabalho de escola, por medo de falar em público. E a gente começou a investigar. Só que ele fazendo sempre muita piada, né?
E eu falei com ele, você acha que você faz piada porque você tem medo das pessoas rirem de você e aí você faz piada pra elas terem um motivo pra rir e você não se achar cota? Oh. E ele falou, eu acho que ele fez assim na hora. Ele falou, cara, eu acho que é por isso que eu desenvolvi esse comportamento. Foi uma forma dele de se proteger. Então, às vezes, é muito mais profundo, sabe? E parece que é um comportamento inofensivo, né? Parece que tá tudo bem, que tá tudo certo. Só que não é. Porque aquilo não é você no seu estado pleno. Aquilo é um mecanismo de defesa. E se a gente... Essa é uma teoria que hoje não é muito aceita no campo da neurociência. Mas há um tempo atrás a gente tinha a divisão do cérebro em 3 esferas principais. Que é a parte... aqui a parte de baixo, que eles chamam de complexo T. Que é o cérebro reptiliano, que eles falam, que é onde está principalmente os nossos instintos. A parte mais animalesca mesmo, sabe? Medo, instinto de fuga, sabe? Reação. Tá aqui, reação. E é o que, por exemplo, os répteis, por isso que falam reptiliano, né? Os répteis têm essa parte no cérebro deles também. Não a parte física, mas a parte instintiva. E aí a gente tem mais pra frente uma parte chamada de cérebro límbico, que a gente divide ela com os mamíferos, que tá relacionada muito com instinto maternal, emoção, sabe? Essa coisa mais do emocional. E aí a gente tem o nosso neocórtex, ou córtex pré-frontal, que é a parte da racionalidade, que é a parte, gente, da consciência. E aí, quando você tá nesse instinto de defesa, você não consegue ser uma pessoa consciente, porque você tá no medo. É um mecanismo de defesa que ele não te permite ser pleno com a sua consciência. Então, imagina, às vezes, ele numa situação em que ele precisa ser sério e ele não consegue ser porque ele tá ali no modo de defesa. Então, a toca do coelho é mais profunda. Total. Isso que você falou é importantíssimo. Ó, deixa um like aí, hein? Isso que você falou é importantíssimo. Porque tem muita gente vivendo no piloto automático, né? Muito. Eu fui um dos que vivia no piloto automático. E aí, quando a gente destrava isso, quando a gente percebe isso, a gente fala assim, cara, isso é pra não acontecer isso com vocês aí, tá? Porque quando essas coisas que a Duda tá falando, se você parou pra raciocinar, pra pensar, pra se autoavaliar, tem chave virando aí que eu sei. Eu sei que tem, tá? E não é pra você olhar pra isso e ficar pensando como você perdeu tempo. É pra você pensar o que eu posso fazer com o meu tempo a partir de hoje. Tá? Pensa nisso. Tá bom? Não fica pensando no... Poxa, mas se eu soubesse disso... Se eu tivesse conhecido a Duda há 10 anos atrás Ou e tal... William. Não pensa nisso. Pensa o seguinte. Cara, com tudo isso que está acontecendo nesse podcast... o que eu posso começar a fazer na minha vida hoje de diferente... Com todas essas informações e conhecimento que eu estou recebendo. Tá? Pensa nisso. Tá joia? Pensa nisso. Que você vai entender aí que depois de um tempo você vai começar a destravar, você vai entender que não é algo místico, que não é algo mágico, nada disso. É como a Duda falou, consciente. Você vai começar a trazer pra consciência, tá? Isso muda o jogo aí na sua vida, qualquer área da sua vida. E tem um ponto legal, William, desculpa te interromper. Não, tranquilo. Pra gente falar, cara... Eu tô falando muito cara aqui, né? Você pode dizer isso sobre a sua vida, mas eu posso dizer sobre a minha. Não é em linha reta, como eu falei, sabe? A gente viveu uma experiência, há mais ou menos, eu vivi com a Júlia, com o meu esposo, meu cunhado, há 1 mês e meio atrás, né? 2 meses. E, nossa, eu tava sendo muito insuportável. Eu tava muito chata nessa experiência. E por que eu tô falando isso? Ai, você tá querendo se desmoralizar? Não, porque a gente é ser humano. Então, as coisas ainda vão continuar acontecendo, sabe? E o que acontece? Eu um dia, depois de ficar um tempão sendo muito chata assim, reclamona, pessimista, tudo que a pessoa que tá no piloto automático é, né? Exato. Aí eu tive um dia que eu fui escrever e eu recebi a seguinte frase: a vida é muito curta pra ser uma pessoa chata. Muito bom. Só que aquilo, tem acho que uns 15 ou 20 dias que essa frase assim começou a martelar em mim. Eu sei que o meu comportamento se transformou desde aquele dia.
E eu pude reconhecer, nossa senhora, cara, macaca véia, 8 anos já estudando sobre esse assunto, tava sendo uma pessoa insuportável. Tô caindo nisso. Caí nessa pegadinha da minha mente. Meu cérebro safadinho me pegou nessa pegadinha de novo. E aí eu pude observar. Só que a gente já tem um pouquinho de experiência, o quê? Porque a gente não fica se culpando, a gente não fica se condenando. Você sabe as técnicas que você tem que fazer, você sabe o processo. Mas continua acontecendo, de vez em quando a corda é bamba, você cai, mas lá embaixo tem a rede, você sobe de novo, entendeu? É legal a gente ressaltar isso, porque a gente continua sendo humano. E a gente vai entrar no piloto automático de vez em quando. Tem que saber quando tá entrando e como sair de lá. Porque ele também não é de tudo ruim, né, Duda? Ele não é de tudo ruim. Você tem que saber qual é o momento que a gente vai usar. Né? Estar consciente. O autoconhecimento envolve estar consciente. Então, quando você cultiva esse hábito de estar consciente, você faz o tempo no fundo do poço ser muito menor. Muito menor. Total. Porque você consegue perceber muito mais rápido o que está acontecendo. Então, esteja consciente. Ou esteja consciente, tá? Eu fiz um exercício uma vez, que pra mim foi sensacional, assim. Eu tinha a crença de ficar falando que eu não tinha dinheiro. E aí eu coloquei notas de R$50. Vocês podem fazer isso em casa também. Não precisa ser de 50, legal, tá? esse exercício. Não precisa ser de 50. Já que vocês têm mais dinheiro, vocês podem fazer de 100, de 200, tá? Eu espalhei pela casa. Todos os cômodos. Eu lembro que deu, acho que R$300, se eu não me engano. A casa não era tão grande, enfim. E aí, toda vez que eu ia falar que eu não tinha dinheiro, eu olhava para uma nota. Aí eu ficava, não, calma aí, eu tenho dinheiro. Então, eu fiz esse exercício durante um mês. E eu não falei mais que eu não tinha dinheiro. Porque eu comecei a trazer para minha consciência que eu tinha dinheiro. O que estava acontecendo na minha vida é que eu não estava administrando o meu dinheiro. Sim. Mas eu tinha dinheiro. Isso também é uma forma de trazer para a consciência, né? Muito. A gente chama isso de ancoragem, né? Exato. Essa é a técnica... muito da PNL que usa isso, né? A PNL é mais ativacional, assim, Sim. também. Então, você tem várias formas, gente. Eu já escrevi no espelho, sabe? Frases de afirmação que eu queria dizer. Eu colo post-it pela casa inteira. Meu pai ficava bravíssimo comigo, que meu quarto era todo colado de post-it. E a gente vai usando as ferramentas que a gente tem. Você tem um caderno, uma agenda, você escreve frase de ancoragem, sabe? O plano de fundo do seu telefone, você põe uma frase de ancoragem. A minha eu tatuei. Boa. Mas, a gente vai aprendendo essas técnicas. Isso é muito bacana. Eu gosto de falar com o pessoal aqui, Duda, que a gente... Tem pessoas que olham, porque já me falaram isso. A minoria, tá? Mas já me falaram isso. William, mas você não acha isso uma bobeira? Você não acha que isso é coisa meio mágica, meio lúdica e tal? E eu gosto de falar com as pessoas quando chega até mim, né? A pessoa abre a oportunidade de eu falar assim, mas você faz isso o tempo todo com você. Só que você faz isso pro mal. O tempo todo você faz isso com você. Eu sou isso. Ai, mas que porcaria, só que o tempo todo tá fazendo isso. Só que é como você disse, tá fazendo isso de uma forma irracional. E irracional ou racional tá entrando. tá chegando. Então isso tá virando uma crença até o ponto de você falar, cara, vai numa palestra, assiste uma live, alguma coisa, eu não sou isso, mas aqui dentro tá latejando e tá falando, fica quieto, isso é isso mesmo. É ruim mesmo, você é fraca mesmo, você é preguiçosa mesmo e tal. Nós somos os nossos piores carrascos. Exato. Quem fala isso, Duda? Eu não lembro. Eu sei que... eu ouvi essa frase a primeira vez com o Jordan Peterson. Também. Eu não sei se você conhece ele. Já, eu conheço. No livro dele, ele fala sobre isso, sobre esse carrasco interno que a gente tem. Eu ouvi do Augusto Cury. Eu ouvi do Augusto Cury. Ele fala do teatro, né? Ele usa a analogia do teatro, é muito boa. A gente... Eu gosto de fazer uma outra pergunta também, pra gente entender, porque assim, você falou muita coisa boa, muita coisa bacana, muita coisa que realmente tem que estar presente na vida de qualquer ser, de todos os seres humanos, mas é um desafio que você enfrentou, algo que você teve na sua vida, ou você com outra pessoa,
esse desafio, como que você saiu dele? Primeiro você fala qual foi o desafio, tá? Se você puder, tá, Dori? Posso? Qual foi o desafio e como que você enxergou esse desafio para conseguir romper essa barreira, para conseguir sair dele ou resolver ele? Tiveram alguns, William, mas... A Duda chorou aqui, gente, porque o Gustavo levantou a plaquinha de 5 minutos. Ele é mau. Uma das coisas, assim, que foi mais impactante pra mim, William, e que corroborou esse processo de reprogramação mental, foi uma compulsão alimentar. Tiveram algumas coisas, né, mas a compulsão alimentar está sendo uma vitória muito grande pra mim e um propósito, porque vai ser meu primeiro livro. Vai ser sobre esse tema. Aí, já gostei. Então, assim, vou tentar ser breve, porque o nosso tempo tá acabando. Mas pra quem não sabe, gente, a compulsão alimentar, ela não é só gula. Não é só excesso de comida, sabe? É um transtorno psíquico mesmo. Só desconta na comida, né? Você desconta... A comida se torna a sua válvula de escape. Mas, assim, eu já fui parar no hospital por causa de compulsão alimentar 2 vezes, sabe? Eu comi 3 dias sem parar, William. Sabe o que é você comer sem parar? Eu não conseguia parar de comer mesmo, sabe? Assim, eu acordava no meio da noite, eu comia até eu passar muito mal, muito mal. E aí depois eu acordava, comia, sabe? E ninguém falava sobre compulsão alimentar. As pessoas me chamavam só de gulosa. Ninguém entendia o que era isso e tá tudo bem. Eles não eram obrigados a entender. Mas foi uma chave muito grande que virou pra mim. Eu tive a minha primeira crise de compulsão, tinha 14 anos. E eu ouvi falar sobre esse tema, eu tinha 18 para 19. Só que até você ouvir e você começar a pesquisar mais e você começar a solucionar, é um processo. Assim, esse último ano, 1 ano e meio aí, eu investi pesado em transformar o meu relacionamento com a comida, sabe? E eu não falo isso com honra, eu falo isso para compartilhar mesmo. Eu fiz esse processo sozinha. Sozinha, assim, né? Eu tive a ajuda da espiritualidade, de Deus, tive a ajuda do meu esposo, da minha família ali, mas foi um processo que eu trilhei com essas ferramentas. Eu quis colocar elas pra jogo, sabe? E é surreal ver hoje, eu tenho algumas crises de compulsão esporádicas, só que é completamente diferente, Hoje sabe? você identifica, né? Eu identifico, eu não me culpo, eu tenho as ferramentas para poder lidar com aquilo, sabe? E mais importante, William, eu reconheço que não é uma coisa que me domina mais como me dominava antes, sabe? Legal. Então foi uma vitória muito, muito grande. E eu falo isso para as pessoas, sabe? Se tiver alguém que tá ouvindo aqui, que já passou por um processo desse, a minha recomendação sempre é: procure um profissional de saúde, um psicólogo, um psiquiatra, vai pra academia, vai fazer esporte, que isso te ajuda muito, entendeu? Mas não deixe de trilhar o seu processo de autoconhecimento. Porque você precisa ressignificar o que a comida significa para você. Mas tem cura, tem saída e é libertador. Ótimo. Pra gente terminar, tá? 3 conselhos. Pensa o seguinte: você vai desaparecer da Terra, ninguém vai lembrar de você, todo mundo... Não é nem que vai te esquecer, é como se você não tivesse existido. Mas vão lembrar de 3 conselhos que alguém falou pra humanidade e essas pessoas vão seguir esses 3 conselhos. Quais seriam? Vou falar no que eu penso pros meus filhos. Eu tive uma amiga que teve um filho há pouco tempo. E no chá de bebê dela, ela pegou um caderninho, pediu pra gente escrever mensagens, né? Eu, como falo pouco, eu também escrevo pouco, né? Um testamento que eu escrevi. E eu comecei a escrever pra ele, né? Meu pequeno grande Arthur, que o nome dele é Arthur. Esses são alguns conselhos que a titia gostaria de te dar. E estes são os conselhos que eu gostaria que a humanidade seguisse, assim, também. Descubra a sua verdadeira identidade. Descubra que você é muito maior do que o que as pessoas vão dizer sobre você, do que a vida vai tentar dizer sobre você. Você foi forjado à imagem e semelhança do Criador e você tem o potencial de transformar o mundo na palma das suas mãos. Então, esse eu acho que seria o primeiro conselho. O segundo conselho seria... Acho que aprenda que errar não é um problema.
Pra mim isso é uma coisa muito forte também, sabe? Os erros, eles são naturais. Quem que aprende a andar sem cair? Exato. Então, reconhecer isso. E acho que o terceiro, William, é ter um coração ensinável, sabe? Um coração ensinável e atento para os milagres da vida, para as belezas, para o extraordinário. Um coração ensinável, sabe? Para estar sempre aprendendo, ouvindo Deus, as pessoas, o mundo, tudo. Acho que seria isso. Chegamos ao fim de mais um podcast. Gente, vocês gostaram? Que eu sei que gostaram. Sei, compartilha, como eu falei, comenta, curte o que a gente falou aqui. Comenta qual a chave que você virou, qual insight que você teve, tá? Não perde a oportunidade de mostrar pro seu cérebro, mostrar pra você falar com você, que você pode ir além daquilo que você acredita que não poderia, agora você sabe que pode. Tudo isso já tá dentro de você, você vai buscar conhecimento pra fortalecer isso, tá? Duda, muito obrigado, bate aí. Obrigado, eu tô muito feliz com a sua presença aqui, tá? Eu também, Gente, obrigada. fica até a próxima, até o próximo podcast. Fica com Deus. Tchau.